E aí, Luiz, beleza? Estamos ao Tudo vivo bem? já. Tudo bem, Davi? Tudo bem? Estamos aí para gravar uma live para poder falar sobre organizações de esquerda no friozinho de Ribeirão. Tá muito frio aí? Tá fazendo bastante frio, mas hoje saiu o sol. O bom é que eu Ah, faço alguns passeios com meu cachorro, são as oportunidades que eu tenho para ver o sol. é, né? Tá seguindo bem a quarentena ou tá avacalhando essa altura do campeonato? Não, eu sigo. Eu acho que muita gente, inclusive, não entendeu a minha posição, porque, em geral, eu falo que diversas categorias têm que se mobilizar, né? No sindicato onde nós dois atuamos, inclusive, eu fiz uma pressão, fui parte daquele movimento que pressionou a realização de dois atos no hospital universitário, né? Aham. Mas são as necessidades, né? O Brasil é recordista em morte de profissionais da saúde, né? Por causa da Covid. Eles tinham que se mobilizar e se mobilizaram, né? Eu vi, eu vi. Não dá para também, sei lá, velho. Eu vou falar para você, aqui tá tudo funcionando, acho que só a administração pública tá em casa, sabe? E os alunos, né? É, hã? E os alunos, né, do ensino fundamental. É, mas se você for ver, tirando quem é de escola particular, né? O resto está na administração pública também, né? São os alunos que tá na rede pública, que é o grosso, né? Dos Hoje, alunos. não sei se você viu hoje a coletiva de imprensa do governo de São Paulo. Não, Foi não muito tive, não tive esse prazer, não. O que rolou lá? durou cerca de 2 horas e meia e quem assiste a coletiva de imprensa não sabe exatamente quais são os protocolos que vão ser adotados, porque aquilo é um comício político, né? Desculpa, deu uma cortada. Aquilo é um verdadeiro comício político. Então você assiste 2 horas e 50 minutos de coletiva e não tem ideia de quais vão ser os protocolos que vão ser adotados. É uma série de autoelogios, o governador dizendo que ele é um cientista e outras coisas do gênero. Quem? O Dória? O Dória é Oi? cientista? O Dória é cientista? Cientista, né? Nossa, sabia Ele disso é aí um não, amigo velho. da ciência. Sabia não. Que bom. Peraí, só um momento que eu vou mandar o link para umas pessoas aqui, ô Luiz, para ver se eles. Qual é a pauta de hoje? Fala aí pra galera. A pauta, inclusive, eu acho que vai ter que ser reeditada, porque esse é um evento teste, o assunto desperta o interesse de muita gente. E mais do que isso, é um assunto importante, porque muita gente acaba se desorientando em função desse festival de siglas partidárias que existe. O tema é Organizações Comunistas no Brasil, ou Organizações de Esquerda no Brasil. Certo, a gente vai falar de partido, vai falar de movimentos sociais, sindicatos, esse tipo de coisa. Eu imagino que a gente deva passar por cima de todos esses assuntos, né? Afinal de contas, o surgimento dos movimentos, o surgimento dos sindicatos tem relação direta com o surgimento dos partidos, né? Sim, pelo menos os de esquerda, né? É, sim. Eu E diria como que que você. direita também, né? Mas como o nosso tema é esquerda, e realmente a esquerda responde diretamente às mobilizações populares muito mais do que a direita, eu diria que sim, se Uhum, aplica mais às organizações de esquerda. entendi. Então, bora lá. Bora lá. A gente deixa a Você conversa mole pro meio. Tá, você tinha Deixa... pensado, eu não sei, eu acho que há várias curiosidades em relação ao tema. Eu não sei se você Uhum. tinha pensado num ponto de partida específico, ou se a gente parte Não, dessas curiosidades eventuais, ou se a gente tenta traçar um histórico, assim. eu acho que traçar um histórico precisaria ter uma análise histórica, né? Assim, materialista histórica mais aprofundada, né? Eu acho que, assim, linhas gerais que dá para se falar com relação ao surgimento, acho que as primeiras coisas que apareceram no âmbito da esquerda, pode-se dizer assim, de esquerda, foram células de trabalhadores parecidas com o sindicato durante um pouco após a Revolução Francesa, né? Que elas herdam uma certa tradição das corporações de ofício da
do feudalismo. E essas células de trabalhadores acabaram virando aquilo que ficou conhecido como sindicato, né, que ficou muito famoso assim nos seus primórdios, a atuação de certos grupos como os ludistas. Né? Os ludistas, eles tinham uma forma de organizar as demandas dele de um jeito peculiar, né? O pessoal faziam reivindicações contra a propriedade privada, não contra quem detinha, não contra a propriedade, desculpa, mas contra os meios de produção. Acho que eles se sentiam mais ameaçados pelo avanço do meio de produção que ah, barateava o custo da mão de obra, né? Do que pela concorrência de classe ou intraclasse. Aí depois disso a gente teve um avanço do sindicato, da organização em termos de estratégia de luta e tudo mais, né? Veio o sindicato, depois surgiram os socialistas utópicos, né? Acho que os socialistas utópicos, se não me engano, eles surgem mais ou menos na esteira das revoluções de 1820, errado? Não, assim, cronologicamente, sim. Mas você me deu agora uma dimensão do quão árdua é a tarefa de descrever a gênese das organizações. Não, é difícil, cara, é difícil. É claro, você traçou aí um paralelo, que é um paralelo importante, se bem entendi. É claro que a existência dos partidos e dos movimentos populares e sociais em geral está ligada também à transição do feudalismo para o capitalismo. Está ligada Oi, pai, meu pai tá assistindo. Olá, está ligada ao desenvolvimento dessas duas revoluções que foram determinantes nos processos políticos que se seguiram, né? As duas revoluções inglesas, da década de 40, do século XIX, da década de 80, e a Revolução Francesa de 1789. Sem dúvida, o histórico de todas as organizações está ligado diretamente a esse movimento ascendente de transição do feudalismo para organizações políticas que previam, inclusive, a pluralidade partidária. Agora, assim, se for traçar um histórico de qual é a gênese dos movimentos de esquerda, dos movimentos populares, que tem ligação aos operários das primeiras fábricas da Bélgica, das primeiras fábricas inglesas, então aí a gente vai ter que se reportar à Revolução Inglesa. São os Levelers, provavelmente os Diggers, que na verdade são O movimentos Digger. de ação religiosa, né? Uhum. Mas que eram profundamente democráticos, pelo menos do ponto de vista programático. E se a gente for fazer. Outro dia eu estava vendo uma palestra do José Paulo Neto, que é um professor marxista que deu aula durante muitos anos na Tu tá UFRJ. metido com o stalinismo, Luiz Felipe? Tu achava que tu era trotskista? Não, eu não sou trotskista, mas não, desculpa, não, eu vejo de tudo, né? Eu nem entendi a pergunta que você fez. Eu falei, tu tá metido com o stalinista? Eu achei que tu era trotskista. Eu, na verdade, eu acho que são duas tradições muito ricas do pensamento. Produziram grandes intelectuais, né? Eu, por exemplo, eu sou o que a gente diz, né? Eu milito numa organização que se diz tributária do pensamento de Louis Althusser. Sem dúvida, está mais próximo da tradição stalinista. Quer dizer, é difícil falar isso. Está mais próximo dos partidos comunistas da Terceira Internacional do que do trotskismo. Então, mas em 1787, se não me engano, Gracchus Babeuf, que era um dos revolucionários que participou da Revolução Francesa, ele dá origem, a meu ver, àquilo que seria a tradição, da qual derivam comunismo e anarquismo. Ou se encontrar um partida, seria esse. Ele escreve o Manifesto dos Iguais. O Manifesto dos Iguais é o primeiro que trata, digamos assim, do ponto de vista programático, aquilo que seriam os fundamentos gerais do programa de uma sociedade comunista, né? Igualdade e extinção das classes sociais. Entendi. É,
Mas a gente também tem o surgimento do jacobinismo na Revolução Francesa, né, que tem uma outra linha de atuação, que já não é mais aquela atuação do campo do trabalho especificamente, mas é uma atuação mais civil e política, né? Que os jacobinos eles foram usados como pela burguesia, pelos revolucionários, como a, a bucha de canhão da Revolução Francesa. Eles tinham apesar de eles não terem aquele recorte de classe específico, de saber, sei lá, proletário e burguês não é a mesma coisa, eles não tem como se igualar os dois, porque um é explorado, outro é explorador, por aí vai. Apesar de eles não terem esse recorte, eles eram oriundos de classes mais pobres, né, do que os girondinos, e que estavam mais ligados, que estavam ligados mais ao trabalho, mais ao trabalho vivo. Né? E estavam submetidos também a um grau de exploração maior. Tanto é que eles tinham mais disposição, menos coisa a perder, né? Por isso que eles iam na frente. E eram mais radicais na Revolução Francesa. Muitos deles, por exemplo, não aceitavam capitulação com transigência com a monarquia. Achavam que não tinha como você ter uma sociedade liberal na época, eles acreditavam no liberalismo, transigindo com a monarquia. Já alguns girondinos tinham uma certa proximidade com a monarquia. Acho que a única coisa que uniam eles era, de uma forma como um todo, acho que isso aí eu vi no Hobsbawm, né? Acho que a única coisa que meio que era o fio condutor de toda essa galera aí que saiu para quebrar tudo durante a Revolução Francesa era a questão da extinção do modo feudal de produção e um certo grau de liberdade civil, ou perante a monarquia, ou perante um governo republicano, dependendo do grupo. Só que os grupos eram os mais diversos. Talvez essa galera aí, por exemplo, eles são os germes, eu acho que já é um germe mais direto do que seriam os partidos. Né? Talvez o mais importante disso tudo seja perceber como os movimentos que acontecem em cada um desses países interferem no movimento geral, na formação dos partidos em todos os países. Você vê que há muitos revolucionários que participaram da Revolução norte-americana e que participaram também da Revolução Francesa. E há apoiadores, mais para frente, já em meados do século XIX, da Liga dos Comunistas, a qual o Marx e o Engels vão se juntar, que vai ser o embrião do primeiro partido de inspiração nas ideias de Marx. Eles também, o Joseph Weidemeyer, por exemplo, que era um general, ele participou ativamente da revolução, da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Bom, então tá, né? Vamos pensar aqui numa estratégia para a gente poder falar sobre as organizações de esquerda no Brasil. A gente já sabe que o germe está lá com as revoluções burguesas, como deveria de ser, afinal, não tem como ter falado uma classe proletária lutando contra uma burguesia, algo assim, se você não tem um modo de produção capitalista. Então, o capitalismo veio, teve a Revolução Inglesa, que foi a Revolução Produtiva, a Revolução Industrial, no caso, né? A gente teve uma série de revoluções, no campo político e civil a partir dos anos 20 por toda a Europa, que meio que enfraqueceu o antigo regime e em muitos lugares até o extinguiu, né? Aí a gente chega no final do século XIX, com o capitalismo já na sua segunda expansão, vamos dizer assim, uma expansão, inclusive, com uma nova revolução tecnológica aí no meio, e isso vai ter reflexos aqui no Brasil. Acho que as primeiras, pelo que eu tenho lembrança, acho que os primeiros caras que a gente pode chamar de esquerda aqui no Brasil, acho que durante o Império não teve nada muito assim. Na verdade, você tinha uma direita conservadora que fazia medidas mais liberais e uma direita liberal que fazia medidas mais conservadoras. Uma coisa meio estranha, até porque o Brasil ainda estava num modo de produção escravagista, né?
Então não tinha participação da massa, nem condições para se organizar de maneira capilar na sociedade, vamos dizer assim. Não existia ainda propriamente o proletariado, né? Não, exatamente. Não, era trabalho escravo. No século XIX existem revoltas escravas, revoltas de tapuias, tem a cabanagem, né, na província do Pará. Tem movimentos importantes, eles mereceriam várias considerações. Tem uma divisão aí entre militares progressistas e militares monarquistas, né? Mas realmente, Uma força, inclusive, depois da Guerra do Paraguai e tudo mais, e tem a ver com a formação de uma certa de um certo grupo específico que vem a conformar um proletariado mais empobrecido nas capitais, esse grupo de exército, porque muitos deles são formados de ex-escravos que conseguiram a alforria para poder lutar tanto na Guerra das Duas Rosas, na Guerra do Paraguai, por aí vai. Guerras imperialistas, de cunho imperialista por parte do Brasil. Inclusive o primeiro núcleo de favela, tem muita gente que fala que o primeiro núcleo de favela surgiu perto lá do começo, depois da Lei Áurea e tudo mais, mas o primeiro núcleo de favela aconteceu depois da Guerra do Paraguai, né? Que essa galera que foi lutar lá, eles tinham como contrapartida a alforria e a promessa de uma moradia digna e condições para começar a vida, né? Como trabalhador assalariado nas capitais. E isso não aconteceu. Então eles foram morar na periferia do Rio de Janeiro, principalmente, e lá começaram a formar os primeiros núcleos de trabalhadores ex-escravos libertos, né? Que já não conseguia se integrar com a sociedade carioca da época. Então, tem uma certa ligação entre essas... Os militares tiveram muita importância política, não só no Brasil, eles têm até hoje, né? Mas especialmente na América Latina, na virada do século XIX para o século XX, você vê que a República aqui foi instaurada sob a liderança do Marechal Hermes da Fonseca. O Floriano Peixoto depois vai inaugurar uma série de... Marechal Deodoro. Oi? Deodoro. Hermes é o neto. Hermes é o neto, é em 1912. É o doido. Pode ser. Começa com a tradição de presidente militar doido. Sim, é Bolsonaro. Sim, tem razão. Floriano Peixoto depois vai inaugurar uma série de... Ele vai inaugurar aquilo que se poderia chamar com a tendência golpista do Exército, né? Ele tenta organizar uma série de golpes de Estado, e aí também estão a gênese de todos os movimentos que depois desembocariam na Greve Geral de 1917, na fundação, inclusive, do Partido Comunista e das tendências trotskistas, as primeiras organizações trotskistas no Brasil. Tem um capitão que participa da Revolta da Vacina, em 1904, que era, na verdade, uma ação de despejo coletivo de favelados que moravam no centro do Rio de Janeiro e nas regiões nobres da cidade. E essa ação de despejo, liderada pelo Rodrigues Alves, então presidente da República, pelo Oswaldo Cruz, que era, a gente estava falando do Dória antes de começar a transmissão, né? Ele era a escora, digamos assim, científica para uma ação política de... hoje em dia o pessoal usa o termo em inglês, né? Gentrification, né? De transformação de uma área popular em uma área da elite carioca, né? E daí surge, por exemplo, o Pessoa, o capitão Pessoa, que depois vai se juntar ao Partido Comunista Brasileiro e ao Grupo Comunista Lenine, que é a primeira organização trotskista do Brasil, surgido em julho de 1927, se não me engano. E eles estavam envolvidos na revolta da vacina, ou seja, eles estavam respondendo a essa polarização que começou a existir na virada do século XIX e século XX entre dois setores da burguesia dominante, antigos monarcas
militares que apoiavam uma emergente burguesia que comercializava produtos e bens primários, especialmente no Sudeste, começa a ter força política. Tem, por exemplo, aí expoentes importantes que são conhecidos até hoje, né? Que mostra também uma linha de continuidade dessa burguesia, como a família Mesquita, proprietária do grupo O Estado de São Paulo, uma das famílias, a principal família responsável pela fundação da Universidade de São Paulo. Depois que essa família e outras tantas da burguesia paulista foram derrotadas na Revolução Constitucionalista de 32, mas toda vez que eu fizer essa digressão vai ficar difícil. Vamos nos ater a esse ponto. Há grupos militares disputando o poder. Eles são o elemento progressista da sociedade naquele momento. Eles querem fazer a revolução que já havia sido feita na Europa e que o Brasil ainda não tinha incorporado, que era a revolução política burguesa, era a garantia de direitos políticos. E os elementos esquerdistas, operários, proletários, os sindicalistas dessa época, aqueles que defendem as condições de vida dos ex-escravos que se tornaram livres, do operário fabril que começava a surgir, eles vão montar uma ala esquerda que é avessa tanto à monarquia, à restauração monárquica, quanto avessa a esse grupo militar. A gente vai ter 2 décadas depois, a revolta tenentista. A gente vai ter lideranças importantes do movimento de esquerda surgindo de quadros militares, como, por exemplo, Luiz Carlos Prestes, talvez o mais famoso de todos. Sim, eu acho que essa tradição tenentista tem a ver também com esse setor do exército, que o exército ele era considerado um meio de ascensão social para essa galera aí que não tinha para onde ir. Acho que recai mais ou menos naquela coisa que o Marx falava sobre a, a questão do, do acesso às Forças Armadas por parte do pessoal que é mais empobrecido, acho que tem a ver até com o núcleo proletariado, isso aí, né? O pessoal que não tem mais perspectiva para onde ir, e acho que a melhor coisa que eles têm a fazer é lutar pelo Estado para poder garantir a propriedade privada dos meios de produção. E existe toda uma demanda por parte dessa categoria que vai para o Exército. Acho que, se não me engano, mais ou menos nessa época começa a ter alguns movimentos na Marinha também, que depois tem a revolta da Chibata, o João Saldanha, que depois vira um integralista doido, né? Então, começava a ter no Brasil uma vontade de organização da bagunça toda aqui, né? O pessoal já começava a constatar que tinha alguma coisa errada nessa época. E eu acho que o exército surge daí também a questão de o pessoal achar que o exército é a voz do povo, né? Porque acho que naquela época você tinha a voz da elite, que era magnificada sobretudo pelo PRP, né? O Partido Republicano Paulista, e o PRM, o Partido Republicano Mineiro. A gente está falando da época da República Oligárquica. A gente estava sofrendo a segunda onda de industrialização, mas as ondas de industrialização nossas foram sempre muito, até então, né? Até ter a industrialização nos anos 20, 30 e 50, as nossas industrializações elas eram light, elas eram assim, uma forma de industrializar a cidade para dar suporte, não para criar um mercado interno, autóctone e tudo mais, mas era para dar suporte para os produtores da agropecuária poder escoar os produtos deles e ter acesso a serviços também. Não era assim, eles não queriam atender uma demanda da população interna, porque a gente tinha uma economia muito mais extrovertida. Hoje em dia já é extrovertido, mas ela era muito mais extrovertida naquela época. Então, a gente começa a ter problemas de cidade. Tanto é que assim, o avanço dos direitos políticos e civis, historicamente, está sempre ligado à construção da cidade e da vida urbana. Né? Aí,
começa também o pessoal a aglutinar em torno dos militares. Opa, caiu aqui? Tô te Você tá me ouvindo. ouvindo? Tá me enxergando? Não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Não sei o que aconteceu, velho. Mas nessa época também começa a ter uma grande migração de mão de obra europeia, né? E os trabalhadores europeus, eles trazem ideias que estavam em voga lá na época, na Europa. Só um momentinho, mas... Sim. Agora voltou. Eles trazem ideias que estavam que eram ventilados pela classe proletária lá na Itália, na Alemanha e tudo mais. Eu acho que a partir daí começa uma certa tradição até anarquista aqui, né? Se não me engano, que é a construção de sindicatos assim com mais discussão política e ideológica. Eu acho que a primeira marca assim, de influência de uma corrente organizada na militância de esquerda no Brasil é o anarquismo, mas é o anarquismo não na sua versão sindicalista, é o anarquismo na sua versão terrorista, inspirados pelo assassinato de Humberto I na Itália, Alexandre III na Rússia e outros tantos assassinatos e tentativas de assassinato que foram cometidas na Europa. E nos Estados Unidos havia uma agitação terrorista anarquista também nos Estados Unidos. Isso vai mudando aos poucos, né? Até porque a ação anarquista terrorista no Brasil tinha dificuldade de encontrar um alvo, né? E na falta de um alvo, eles na verdade começaram a ter uma percepção de classe mais aguçada. Se você ler os primeiros documentos de gente ligada ao anarquismo nessa época, até indiretamente eu estava vendo uma entrevista faz alguns meses aí da Lélia Abramo, que era uma trotskista filha, aliás, neta, Bartolomeu Scarmini, um anarquista italiano, muito ativo aqui no Brasil, ele foi até deportado, extraditado para a Ilha do Diabo, na Guiné Francesa, na Guiana Francesa, e depois eles tiveram que se livrar dele na Guiana Francesa, porque ele estava criando problemas lá também, né? Os prisioneiros estavam começando a querer se E acho insurgir. que eles estão matando mesmo, né, velho? Ele era um agitador por natureza, né? E, na verdade, a ideia de anarquismo que eles faziam era uma ideia muito precária, era muito incipiente ainda, mas isso foi se transformando com o tempo. E o marco definitivo de transformação é 1917, a Revolução Russa. Quando as primeiras informações começam a chegar ao Brasil, muitos anarquistas que continuam sendo anarquistas, como Edgar Lowenhoff, por exemplo, e tantos outros, eles começam a perceber a necessidade de organizar grupos anarquistas. E outros anarquistas cedem, como Manuel Senzon, se não me engano, que é um dos que assinam a ata de fundação em Niterói do Partido Comunista Brasileiro. Ele era um anarquista. Ele era um anarquista que tinha tido a experiência das greves gerais de 1917, né? E o Bartolomeu, inclusive, que eu tinha citado, ele organiza a greve geral em Curitiba em 1917. Em 1917, muitos desses anarquistas participaram da organização, viram que o movimento se dispersou porque faltava uma linha política clara e faltava uma organização nacional que permitisse que essa linha política tivesse um alcance amplo. E os jornais anarquistas tinham uma penetração muito pequena, tinha uma penetração que era praticamente restrita ao sudeste do país, especialmente ao Rio de Janeiro e São Paulo, Campinas, alguns polos aqui na região sudeste, e eles achavam que era preciso estender, expandir isso. E foi nessa tentativa de expansão que muitos anarquistas também se incorporaram ao Partido Comunista Brasileiro, participaram da fundação do Partido Comunista Brasileiro, e alguns deles deixaram simplesmente de ser anarquistas. Certo. Mais ou menos nessa época também que a gente tem a primeira greve que a gente considera a greve geral, né? Em São Paulo. Em São Paulo, que acho que é uma greve importante pro sentimento de organizacional, vamos dizer assim. Foi a primeira grande comoção, teve morte, teve gente que se
comoveu com essa morte, aí a coisa escalou mais ainda, o bagulho descambou mais ainda. Eu não lembro qual foi a categoria que entrou em greve nessa época. Então, eles se inspiraram na greve dos gráficos do Rio de Janeiro. Eu acho que é por muitos como a primeira grande greve do Brasil. Eu já havia tido greves até no século XIX. Eram greves dessas categorias importantes, fundamentais economicamente, né? Os gráficos e os linotipistas eram fundamentais para a garantia da estabilidade do regime, né? Imagine a importância de um jornal numa época em que não tínhamos nem televisão nem celular. Sim. Bom, aí a partir daí a gente entra nos anos 20 com o recrudescimento do tenentismo. Tem a coluna Prestes, né? A coluna Prestes é uma coluna, acho que a primeira tentativa de tentar estabelecer na mão militar, depois da proclamação da República, um movimento que tentasse atacar todo o país para poder angariar voluntários para derrubar o poder central e estabelecer outra Constituição. Ela tinha um cunho liberal, ela era um movimento tipicamente liberal e foi liderado por Luiz Carlos Prestes, o cara que viveu 100 anos, né? Que, se não me engano, é de 1923, né? A coluna pré, 21, 23. E o cara continuou aí na luta política até 1989. Né? Então, ele combateu tanto a. Eu não pode falar que ele combateu a ditadura militar a partir de 64, porque o cara se exilou, né? Mas ele. Getúlio, né? Mas ele combateu a ditadura getulista e viveu a ditadura militar, sofreu consequências da ditadura militar e tentou organizar o partido, viu que não ia dar em nada e largou mão. Mas aí ele faz essa briga aí com esparsa, né, devido a um aparato meio fragmentado de repressão da República, né, porque a República ela era muito descentralizada na época, ela levava em consideração o modelo norte-americano. Então, muito da segurança interna era bancado pelos estados, né? E tinha alguns estados assim que não tinha umas forças armadas tão bem organizadas quanto estados como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Esses polos econômicos mais fortes. Ele rodou o país inteiro, eu acho que foi aí que ele começou a ler sobre o comunismo, né? Não conhecer. Não, só nesse ponto. Realmente, ele não era nem o líder original da coluna, né? E, assim, havia liderança importante, Joaquim Távora, eu não vou entrar nesse arranhado de nomes, porque vai ficar difícil. Mas ele vai para a Bolívia, depois que a coluna termina. É na Bolívia que ele tem contato com dirigentes comunistas e é apresentado as obras de Marx e Lenin. E depois, na Argentina, ele entra em contato, agora por iniciativa própria dele, com outras lideranças políticas locais, né? E adere ao marxismo. E só ele, né? A coluna não aderiu. A coluna desmantelou, né? Não sobrou muita coisa. Inclusive, muitos membros da coluna, a maioria que continua engajado na luta armada, ou pelo menos na luta conspiracionista, depois ia aderir não ao Partido Comunista Brasileiro, do Brasil, mas ao movimento integralista. Porque o movimento integralista teve uma coisa que o integralismo soube fazer relativamente bem, foi capitanear essa tradição salvacionista que foi inaugurada aí como você disse, com Floriano Peixoto, aperfeiçoado por Hermes da Fonseca, em 1912, que, aliás, foi um péssimo presidente, né? Ele foi um péssimo presidente no sentido de querer fazer as coisas assim, com autoritarismo e tudo mais, ser um profundo incompetente ao nível de ser chamado de burro mesmo, né? É um cara assim,
pode-se dizer que ele é o pai do Bolsonaro mesmo, porque tem umas coisas que ele tentou fazer que foi um absurdo, uma inépcia. Não escracha, né? Hã? Critica, mas não escracha, né? Pô, foi mal, né, cara? Acho que. Nem o pai Enfim, do Bolsonaro merece ser chamado de pai do Bolsonaro. Fala que ele é filho. avô, avô. Então, e aí a gente entra na década de 30 já com. Acho que o movimento sindical avançou também, né? Já tinha. O Partido Comunista Brasileiro ele é de 1927. Não, 1921. Foi fundado, se 21. não me engano, em 15 de março de 1921. Estou olhando para É trás. o cara, velho. Às vezes foi fundado em Niterói, no Rio de Janeiro. Às vezes eu tenho um livro aqui que explica a fundação do Partido Comunista, mas não está aqui agora. Então, mas eu Entendi. concordo. Não, eu confundi as datas, então, porque eu falei que a coluna presa é de 21, provavelmente ela é de antes. Provavelmente não, porque ela é anterior ao Partido Comunista. Mas eu acho que ela é de 21. Mas eu não tenho certeza, não. A coluna. Ou 24. Não, 24, eu hein, velho? acho que é de 24, mas eu não tenho certeza. Então, uma coisa, 24. sindicatos. Há uma coisa importante nesse meio tempo que a gente deixou de mencionar, embora você tenha me você tenha me indagado sobre eu ser ou não trotskista. Eu acho que entender o trotskismo é fundamental para entender a formação do Partido dos Trabalhadores e para entender as, as divergências internas que nutriam o debate político dentro do PCB. Isso tudo antes merece uma introdução, né? Na verdade, os problemas que a monarquia não resolveu, eles resvalaram nessas classes sociais que formavam o exército, o interior do exército, não o oficialato, né? Os soldados de base, em geral, tinham uma ascendência social muito mais popular do que os oficiais, e resvalando também sobre o conjunto do crescente operariado fabril, principalmente fabril, porque o funcionalismo público era uma casta a essa altura. E os problemas dessas classes não foram resolvidos e começaram a se amontoar. O Brasil ainda precisava dar os primeiros passos no sentido da sua autonomia econômica. A República Velha não resolveu esses problemas. Na verdade, ela nem estabeleceu como meta resolver nenhum desses problemas. O que ela fazia sob a orientação da burguesia paulista e mineira era aumentar os canais de comunicação da produção brasileira com os importadores de outros países. Foi isso que se fez. E todo o desenvolvimento e planejamento estatal dessa época e do setor privado se baseava no setor de exportação. Se você for visitar aí museus pelos interiores do país, você vai poder ver que todo o maquinário que se vê produzido com ferro, com aço, que servia como força motriz da agricultura, que servia como força de deslocamento dos bens produzidos, dos bens agrícolas produzidos, trens, ferragens de trens, etc., etc., tábuas de esgoto, tudo isso, dutos, era feito fora do Brasil. O Brasil não tinha uma indústria ainda, nem uma indústria de tijolos, né? Era muito fraco o desenvolvimento interno da indústria brasileira. Então, isso tudo vai culminar em uma série de crises sociais. A greve de 17 é uma dessas crises sociais que eclodem. Mas o fato ao qual eu me referia é justamente os sindicatos começam a se profissionalizar na década de 20, a partir das experiências anteriores. E em 1931, se não me engano, surge uma dissidência dentro do Partido Comunista Brasileiro. Havia uma dissidência, havia duas formas de sindicalismo naquela época: o sindicalismo abertamente comunista e o sindicalismo nacionalista. E dentro do sindicalismo comunista abriu-se duas tendências. Uma era a oposição de esquerda, liderada pelo Grupo Comunista Lenine, já então transformado em Liga Comunista.
e logo na sequência transformado em Liga Comunista Internacionalista, depois Partido Operário Leninista, depois Partido Socialista Revolucionário. Os caras têm uma crise de identidade fodida, hein, velho? Oi? Os caras têm uma crise de identidade fodida, hein? Esses grupos todos não eram o mesmo grupo, mas eles são derivados um do outro. Esses são os grupos trotskistas que existiram no Brasil desde a fundação da oposição de esquerda internacional com Trotsky. O Brasil exportou revolucionários trotskistas. Vamos lembrar aqui que Fúvio Abramo, um trotskista muito importante, um intelectual muito importante, jornalista, ajuda a fundar aquele que talvez seja o Partido Trotskista, que talvez seja não, certamente é o Partido Trotskista que obteve os melhores resultados políticos na história do trotskismo mundial, que é o Partido Operário Revolucionário Boliviano. Ele ajuda a fundar o Partido Operário Revolucionário Boliviano, né? O Fúvio Abramo, que era membro do Partido Comunista aqui. Bom, mas nós estávamos falando da oposição sindical. E a oposição sindical começa a criar um tipo de sindicalismo, essa foi uma contribuição positiva do trotskismo, muito mais combativo do que aquele do Partido Comunista. Essa oposição sindical cria o primeiro sindicato de professores do Rio de Janeiro e região, se não me engano, em 1931, dirigido por Rodolfo Moraes Coutinho, um homem muito importante. Ele falava alemão, traduziu várias obras do alemão para o português. Aliás, a tradição do Partido Comunista é essa. O Partido Comunista traduz muitas obras de vanguarda lá fora que não tinham edição no Brasil, não só de comunista, mas de teóricos importantes, de nacionalistas, como Georg Friedrich Knapp, etc., e traz essas obras para o Brasil. Isso revoluciona o quadro intelectual brasileiro. Essas frações que fazem parte do PCB são quase todas elas intelectuais. Os partidos trotskistas aos quais eu me referi foram fundados por intelectuais de grande importância. Um deles é Lívio Barreto Xavier. Eu tinha aqui, eu não tenho mais, eu emprestei, depois nunca mais me devolveram. Ele traduziu a primeira obra. Fica aí ao vivo para todo mundo saber, né? Quem tá com o livro do cara, devolve aí, pô. Ele traduziu a primeira obra integral de Hegel para o português. Só para você ter uma ideia da importância do Partido Comunista Brasileiro na vida intelectual do país. Era um grupo que tinha uma centena de militantes, e havia vários intelectuais entre esses militantes que fizeram obras muito importantes. Esse eu tenho ainda, o ABC do Comunismo, dá para ver aí, do Bukharin? Não dá para ler nada. ABC do Comunismo. Ele foi traduzido pelo Fúvio Abramo. Então, Lívio Xavier, Mário Xavier Andrade Pedrosa, fundador da Liga Comunista Internacionalista, são figuras intelectuais importantes, que revolucionam o modo como os sindicatos fazem política. E eles começam a jogar um papel crescentemente mais importante, e isso também faz com que os nacionalistas deem um golpe de força. Em 1930, substituam a República do Café por Leite por um governo de forte caráter militar, que é o governo Getúlio Vargas. Sim, a gente entra na fase do sindicalismo corporativista, daí, né? Bancado pelo Estado. Mas, Luiz, eu acho que essa solução de você cooptar o sindicato pelo Estado não é um privilégio brasileiro, né? Na verdade, a gente exportou esse modelo, primeiramente, da Itália, que inclusive tinha como líder máximo um ex-sindicalista, que é o Benito Mussolini. Então, Não, ele continuou. O sindicalismo é muito importante no fascismo, o sindicalismo corporativo. Não, é claro, eu falo ex porque, porra, né, velho? Sei lá, velho, o cara é o pelego mor da história. É complicado, né, velho? Mas essa solução, inclusive, de você regular as relações de trabalho que começam no Brasil a partir do getulismo, ela tem uma forte inspiração no fascismo italiano. Muito embora o pessoal goste de falar que a CLT é um produto do fascismo italiano e tudo mais, eu acho que isso é da Carta de Lavoro, isso é um reducionismo meio tosco, porque a Carta de Lavoro ela era muito menos garantista do que a CLT do Vargas, né?
Mas a CLT do Vargas também, ela foi editada com o mesmo propósito. Acho que ela era um pouco mais garantista porque os conflitos sociais aqui eram mais explosivos, talvez. Né? Ou porque o Estado tinha menos controle social do que na Itália, que já tinha um Estado mais centralizado. Né? Importante. A coluna Prestes, a gente estava falando dela anteriormente, ela foi muito importante para poder mudar o sentimento no parlamento com relação à distribuição de competências. Porque ficou muito claro, né, com a coluna Prestes, com a intentona comunista e tudo mais, que existiam elos fracos na República Federativa. Sempre teve uma briga entre as elites brasileiras. Isso tem a ver também com um certo subcolonialismo que existe aqui, de São Paulo, com o Nordeste e tudo mais. Uma briga entre positivistas, né? Uma galera assim que curte uma república mais centralizada, lá, principalmente a galera lá do Rio Grande do Sul, entre positivistas e ultrafederalistas. E os ultrafederalistas, eles dominavam a República do Café com Leite, tanto é que a política dos governadores era a sustentação do regime da época. Né? Uma vez que esse acordo que foi inclusive escrito pelo Convênio de Taubaté, uma vez que esse acordo foi rompido, começou a haver muita fragmentação no poder, né? E paralelamente a isso, a gente tem movimentos importantes que demonstram essas fraturas no Estado brasileiro, que acabaram dando munição para a galera que queria centralizar o poder. Aí, quando chega a Revolução de 30, eles não só centralizam o poder, como eles extinguem a federação, como uma forma de controlar o território brasileiro como um todo. Né? E a partir daí a gente vai ter uma briga intercalada entre os federalistas querendo mais divisão federal de competências e galera que quer centralizar. Agora, por exemplo, a gente está claramente no ciclo de centralização, né? de usurpação das competências dos estados. O conflito já foi gerado. É que a gente percebe que o governo federal, por exemplo, na quarentena, quer tirar dos estados a competência para declarar, controlar o comércio ou não. Entendeu? Mas, com relação à Revolução de 30, quais foram as consequências para as organizações de esquerda no Brasil? Com relação tanto ao governo provisório quanto ao Estado Novo. Foram dramáticas, né? Das lideranças de esquerda foi extraditada, né? Então, a gente falou aí do Lívio Xavier, foi extraditado, né? O próprio Mário Pedrosa foi extraditado, eles foram para a Bolívia. Né? E, bom, uma série de tantos outros. Você falou, o positivismo realmente exerceu uma grande influência, ou por via direta, né? As leituras de Comte, a criação no Rio de Janeiro da Igreja Racionalista do Brasil, ainda existe, viu? Outro dia, eu sei. Acho que no ano passado, fui até o Catete, ou no bairro da Glória, ali naquela região, ali no Rio de Janeiro, e eu vi uma igreja racionalista. E eles exerciam grande influência no exército, ou por via direta, ou por via indireta, através do Durkheim, né? Que era muito traduzido no Brasil, e que influenciava a sociologia brasileira, se é que existiu uma sociologia brasileira, e que acabou inspirando os integralistas a fundarem um movimento nacional. Agora, Getúlio Vargas ele tinha uma tarefa muito bem determinada, que era a expressão das tarefas que não haviam sido cumpridas e que diziam respeito às classes que o apoiaram, que eram, em certo sentido, progressistas, que era justamente a industrialização do Brasil, que era retirar do eixo São Paulo, Minas Gerais e da exportação de bens primários e fundamentalmente do café, porque a crise de 1929 tinha nos Estados Unidos, o crack da bolsa tinha provocado um déficit enorme das contas externas brasileiras e arruinado o setor cafeeiro,
Então havia uma necessidade crescente de encontrar uma alternativa econômica que passava necessariamente pela industrialização dos interiores do país, né? E o Rio Grande do Sul era particularmente afetado por essa crise, né? Porque a demanda por carne bovina, que era uma das principais produções gaúchas nesse momento, caiu enormemente, né? Em função da crise econômica internacional que abalou os mercados internos também. Então, Getúlio Vargas, no cumprimento dessa função, ele fez uma série de concessões a um projeto nacionalista. O nacionalismo dele não era o nacionalismo do mesmo tipo do nacionalismo italiano. Você vê que as principais lideranças fascistas, Rodolfo Graziani, que invadiu a Etiópia e a Eritreia e a Somália, que ele tinha um slogan que era particularmente terrível, que era: vamos entregar ao Duce a Etiópia com ou sem os etíopes. E provocou uma verdadeira carnificina na Etiópia. Era já um país imperialista, que podia se dar ao luxo de reivindicar colônias no norte da África. O Brasil não estava nesse patamar de jeito nenhum, né? E o Brasil tinha que desenvolver a sua economia por outras vias. E isso aliou o operariado, em certo sentido, ao projeto de Getúlio Vargas. Por isso, os nacionalistas venceram também dentro dos sindicatos. Sim. Bom, 1935, veja, o movimento revolucionário, que é conhecido como Intentona Comunista, que é um nome depreciativo. Esse movimento revolucionário ele não tinha por base a atuação sindical. Ele tinha por base do exército. Barato, Forte de Copacabana, centros militares. Uhum. Exatamente. Exatamente. E essas ideias aí que embasaram a Intentona Comunista, tu sabe de onde veio? Não? A ideia de revolução certamente veio da Revolução Russa. Não. Porra, né, velho? A ideia da Revolução Russa, ela se baseava em fazer uma revolução por baixo, né? A revolução, o levante comunista na década de 30, ele é claramente um golpe militar, uma tentativa de golpe militar, não é mesmo? Eu não gosto de deixar a subjetividade falar mais alto quando a gente faz avaliações históricas, mas Luiz Carlos Prestes, eu não quero ferir o sentimento de ninguém, Luiz Carlos Prestes foi uma das lideranças mais desastradas e incapazes que já existiram. É um homem profundamente limitado intelectualmente. Os intelectuais já haviam abandonado o Partido Comunista Brasileiro a essa altura. Em 1935, Raquel de Queiroz, Patrícia Galvão, falando dos nomes que eu me lembro, aquele pai da sociologia, como é o nome dele, que deu aula para o Fernando Henrique? Fernando Henrique. Não, que deu aula para o Fernando Henrique. Deu aula para o Fernando Henrique. Esqueci o nome dele. Esses daí já tinham saído do Partido Comunista e integrado um comitê de restauração da vanguarda do Partido Revolucionário. E o Partido Comunista foi se deformando. E em 1935 ele já era uma abominação. Não tinha nada de marxista-leninista, ninguém conhecia marxismo-leninismo dentro do Partido Comunista. Astrogildo, isso aí era um desastre total. Então, tá. Eu sei porque eu já li alguma coisa dessas pessoas e eles estão totalmente fora do debate nacional. Quem faz uma tentativa e escreve o esboço da situação econômico-social no Brasil são Lívio Xavier e Mário Pedrosa. Eles escrevem, se não me engano, em 1929. É um documento sério, muito importante, quem quiser pesquisar, muito importante. O Partido Comunista Brasileiro estava totalmente perdido. É só uma curiosidade interessante, né? Porque a Revolução Russa ela foi feita assim com um contexto externo de guerra, né? E um contexto interno de muitas greves gerais, né? Greves que estavam pipocando pelo país inteiro. E aqui, apesar do Partido Comunista ser
supostamente uma seção internacional, uma seção brasileira do Partido Comunista Internacional, da Internacional Comunista. A gente tinha um modelo de revolução que levava em consideração uma classe que não era exatamente a classe que vai levar a cabo uma revolução comunista. Né? Pelo menos não é o que se espera. Pode até ser que os militares, alguém acredite que os militares sejam a vanguarda de alguma coisa, mas se é um movimento de massa por trás, fica difícil. Né? Enfim, eu sei que o levante comunista aconteceu em 35? 35. 35. O levante comunista aconteceu em 35, foi um desastre, né? O Prestes foi preso, a Olga foi deportada, o Getúlio Vargas conseguiu a simpatia dos grupos de direita e de extrema direita para poder centralizar ainda mais o poder, sair do governo provisório e fundar o Estado Novo. Inclusive, ele outorga outra Constituição a partir daí, a Constituição Polaca, que é o fundamento do Estado Novo, praticamente extinguindo as competências do parlamento, que começa a ter mais competências consultivas, né? Partido de esquerda no parlamento naquela época tinha alguma coisa? Só fazer um comentário. Revolução sem povo não funciona. A gente está falando da intentona comunista, falamos dos atentados terroristas anarquistas no início do século e na Europa. E tem um outro exemplo que é ótimo, embora a gente vá dar um salto aí no tempo. Em 1978, o assassinato de Aldo Moro na Itália pelas Brigadas Vermelhas. Isso foi um atentado terrorista que destruiu as organizações de esquerda na Itália. Destruiu as organizações de esquerda. Eu sou radicalmente mesmo na Rússia. Mas SR mesmo na Rússia, tipo, fragmentou inúmeras vezes os movimentos revolucionários, até que, a partir de 1905, eles decidem, depois do Domingo Sangrento, mas eles decidem abandonar paulatinamente o conspiracionismo. Acho que, aliás, se você for voltar para 1820, já com as sociedades carbonárias, o pessoal tentava fazer uma revolução só de vanguarda, a coisa não funcionava. 1820 foi um refluxo fodido para as revoluções burguesas. Apesar de ter tido um certo avanço ali, sei lá, na Espanha, depois que a Santa Aliança começou a intervir nesses lugares, em menos de 6 meses já tinham derrubado tudo. Entendeu? Porque você não tem povo por trás. É uma tomada de poder. Né? Uma tomada de poder. Esse tipo de tomada de poder só funciona quando é para você defender o que já está estabelecido. Por isso que um golpe militar de 64 deu certo para eles, né? Agora, o outro lado, o outro extremo dessa moeda aí, são as frentes amplas. Quer dizer, bom, são igualmente, como se diz, aí é como se você não esperasse nem a direita agir para liquidar o movimento comunista, para você liquidar o movimento comunista por dentro, né? Então, nós tivemos na Itália, depois, o Enrico Berlinguer, acho que é isso, ele fazendo o PCI entrar numa série de acordos com a democracia cristã, até o Partido Comunista Italiano virar o que é hoje, o Democracia lá, né, sei lá, Democratas, sei lá, esse partido horrível aí do Matteo Renzi, que foi foi primeiro-ministro da Itália. E aqui a gente teve a fundação do PT. Quer dizer, a gente teve muito mais coisas do que isso. O PCB aqui já tinha se degenerado a tal ponto que, quando da fundação da CUT, do PT, o PCB está à direita de todos esses movimentos e está aí reivindicando uma aliança com os nacionalistas. Tem uma coisa emblemática para você ver como é difícil fazer um juízo da esquerda partindo apenas dessa suposta grande diferença que há entre trotskistas e stalinistas. Um intelectual importante que eu admiro muito, chamado José Chazin, foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Às vésperas da eleição de 1989, ele ainda apoiava o Brizola. Quer dizer, ou seja, não havia nenhuma perspectiva mais de revolução.
Para os marxistas, marxista sério, José Chazinho é um marxista sério. Se for entrar assim, na discussão de frente ampla e frente popular, isso aí eu acho que renderia um episódio só para isso, para falar disso aí, porque também tem uma história muito grande. Aqui, quando a gente falou de Revolução Francesa, falou dos jacobinos, acho que a treta já começa aí. Os caras fizeram a Revolução Francesa com uma frente ampla, entendeu? E na frente ampla você põe os pobres para morrer na frente, depois que a coisa acaba, quem vai negociar é a burguesia progressista. Entendeu? Então, mas é foda. Aliás, é uma coisa até curiosa os stalinistas defenderem a frente ampla e os trotskistas a frente popular, né? Mas enfim, a gente parou no Estado Novo. A gente parou no marco histórico. Deixa eu fazer uma proposta para você. Eu acho que a gente está avançando no tempo. Como isso é um programa piloto, eu acho que a gente pode fazer um encerramento e retomar mais ou menos desse ponto. A gente chegou em 1945, cara. Hã? Assim, sabe por quê? Porque eu estou pensando no seguinte, se a gente for levar adiante depois de 45, a gente vai ter que fazer uma avaliação de uma série de organizações que é justamente esse o marco. Aí começam a surgir realmente as fraturas mais relevantes e que têm ramificações até hoje no movimento internacional e também na política nacional. Né? Então, eu acho que vai ser difícil, né? E eu acho que aí a gente vai tentar chegar no que é mais interessante, eu acho, para o público geral, que é falar sobre as organizações que existem hoje. Falar qual é o histórico dessas organizações, qual é o programa que uniu essas organizações no passado. Sim. Não, eu concordo com a proposta. Concordo. Tem mais alguma coisa para falar antes do final da Segunda Guerra? Não, uma última coisa. Assim, essas diferenças que há dentro da esquerda, elas respondem, especialmente no Brasil, em outros países não acontece assim de maneira tão flagrante. A formação das classes sociais aqui no país. Ela responde mais a isso do que as disputas internas que acontecem, por exemplo, na União Soviética. Elas respondem também a isso, mas elas respondem mais à tentativa dos trabalhadores de entenderem como funciona a economia nacional, de experimentarem caminhos que poderiam levar ao desenvolvimento econômico do país com o menor custo humano possível. E isso aconteceu no Brasil de maneira muito clara. Houve revoluções militares, por exemplo, na Turquia, em 1905, houve revoluções militares progressistas em outros países. Isso não era uma coisa que existisse só aqui. Os militares tinham as armas, eles eram parte relevante da sociedade. Eles reuniam as condições necessárias para promover reformas sociais que melhorassem, em primeiro lugar, a vida deles mesmos, em segundo, daqueles que os cercavam. E isso aconteceu em vários lugares. E aqui no Brasil, o Brasil está tentando descobrir qual era o formato da revolução. Por isso que as contribuições de todos aqueles que cientistas de esquerda, de direita, tanto faz positivistas, não positivistas, marxistas, não marxistas, para a tentativa de compreender o Brasil, vou citar, era Florestan Fernandes, o ex-professor do Fernando Henrique Cardoso. Ele faz contribuições, por exemplo, Florestan Fernandes, que são muito importantes para o desenvolvimento de uma consciência nacional e, por conseguinte, de uma consciência revolucionária também. Eu digo isso como toque final porque a gente tem que se lembrar sempre que a ciência não se desenvolve apenas num plano ideológico, num espectro ideológico, não. A ciência se desenvolve por todos aqueles pesquisadores honestos que produzem conhecimento confiável. E a gente tem que recorrer a esse conhecimento, tem que ler esses autores, tem que conhecer a história do Brasil. A gente tinha comunistas, anarquistas, socialistas brilhantes até a década de 80. Hoje em dia não sobrou praticamente ninguém. Os militantes de hoje em dia, com todo respeito, não sabem falar nenhum idioma, não sabem falar nem o português direito.
É muito difícil acompanhar a vida política internacional, especialmente nesse tempo, e concorrer com a direita sem falar outro idioma, sem conhecer a nossa história. Estou dizendo que todo mundo precisa saber tudo isso, mas precisa saber alguma coisa. A gente precisa dar valor ao conhecimento científico, não do jeito do Dória, que é tudo uma farsa, uma mentira. Eles se baseiam em dados totalmente falsos, manipulados, eles não sabem a realidade da situação e dizem um monte de besteira, como eles salvaram 65 mil vidas. Que cientista poderia falar isso? Só um oportunista do mais baixo quilate pode falar isso. Eles falaram isso hoje na coletiva de imprensa. Isso a gente tem que combater, mas tem que combater realmente através da ciência. Nós defendemos uma corrente científica, o marxismo. O marxismo não é algo do qual se pode, que dispensa o conhecimento. Pelo contrário, ele requer o conhecimento mais aprofundado a respeito de todos os temas. Porque senão, meu amigo, é aventura. Sim, concordo. Bonitas palavras. Obrigado. E com esse encerramento, então, acho que a gente pode terminar esse episódio piloto, essa live piloto aí. E, então, a proposta da próxima conversa é continuar com as organizações de esquerda no Brasil de 45 para frente, da República Liberal para frente, é isso? Isso, aí depois a gente retoma o estudo do capitalismo que você tinha proposto. E a gente... Sim, mas eu queria só falar uma coisa para você. Eu tenho a impressão de que se a gente começar de 45 para frente, a gente pode ter um problema de falar das organizações de hoje em dia, entendeu? Porque a gente vai passar pela ditadura militar aí. Ditadura militar é um marco que teve muita divisão de corrente por parte do Partido Comunista, e surgiram partidos novos, atuantes, PT, por aí vai, e eu acho que a gente deveria de fazer 3. A gente deveria de fazer um até 85, de 85 para frente. Beleza? Sim. Perfeito. Falou, David. Obrigado. Falou. Tchau. Tchau.